Se você tivesse uma filha que gosta de mulheres, você aceitaria? Bíblico não aceita, porque é uma palavra de Deus que é pecado, né? Você aceitaria? Sim, filha. Se fosse. Se tu gostasse de mulher, a mãe aceitaria. Sério? Sim, amor. Mãe, eu gosto. Tu gosta de mulher, amor? Sou tua mãe, princesa. Mas a mãe jamais vai deixar. É a mesma coisa se tivesse um menino e o menino se visse de outra forma, entendeu, filha? A mãe ia aceitar, a mãe ia apoiar. Eu sou mãe, eu não sou um monstro. Mas é uma coisa que não é, que Jesus não gosta, entende? Que a gente deve de trabalhar na gente pra não ter esse sentimento, tá? Mas a mãe tá aqui. Você já deve ter visto aquele vídeo da mãe ouvindo a filha assumir-se lésbica. Esse vídeo trouxe bastante repercussão na internet nos últimos dias, e eu vi muitos comentários defendendo a menina, falando que a mãe é uma super religiosa, preconceituosa e um monte de coisas. Mas será que a Bíblia realmente condena a homossexualidade? Bom, vamos entender isso juntos. Oi, e pra você que não me conhece, eu sou o Nick, e nesse canal eu falo sobre conteúdo e defesa da fé cristã. Eu sei que tô bem atrasado nesse assunto, inclusive me perdoe, mas vamos lá. O assunto da homossexualidade sempre foi uma discussão acirrada em nossa sociedade, principalmente no Brasil. Enquanto muitos dizem que Jesus é amor e os aceita da forma que são, outros já condenam esse tipo de prática. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? O texto bíblico explicitamente condena esse tipo de prática, como é descrito em textos como Levítico 20:13, que diz: se um homem se deitar com outro homem como quem se deita com uma mulher, ambos praticaram um ato repugnante, serão punidos com a morte, e trarão sobre si o sangue da sua própria culpa. Ou então textos como Romanos 1, do 26 ao 27, que diz: por causa disso Deus os entregou às paixões vergonhosas, até as mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres, e se inflamaram de paixões pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Ou então mais ainda como em texto de 1 Timóteo, do capítulo 1, do versículo 9 ao 10, que diz: também sabemos que a lei não foi feita para os justos, mas para os transgressores e insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual, para os que praticam a homossexualidade, para os sequestradores, para os mentirosos e os que juram falsamente, e para tudo que for contrário à sã doutrina. Ou seja, analisando esses textos bíblicos, dentro do contexto, fica claro que sim, gente, a prática homossexual é sim pecado, sendo um ato totalmente sujo aos olhos de Deus pela revelação bíblica. Assim como está escrito em 1 Timóteo, capítulo 1, do 9 ao 10, a homossexualidade é um pecado tão sério e tão grave quanto a prostituição, o adultério, a idolatria e a imoralidade. Então sim, toda prática homossexual é pecado. Mas observe o seguinte, perceba que a prática homossexual é pecado, mas ser homossexual não é. Estudos indicam que algumas pessoas nascem com desejo e se sentem atraídas por outras pessoas do mesmo sexo, ou seja, são gays por natureza, onde para que sejam salvos e regenerados em Cristo Jesus, é necessário todo um processo de renúncia à prática homossexual. Mas aí entra a grande questão. Pela Bíblia condenar essa prática, devemos desrespeitar as outras pessoas? Bom, eu sou o Cio. E esses dias eu tava rodando a minha For You e eu me deparei com um vídeo um tanto quanto intrigante. Era uma garotinha conversando com a mãe, falando a respeito de práticas que ela faria escondido da mãe e o que a mãe acharia disso. Se concordaria ou se discordaria. E ela começou a citar algumas práticas bobas, como cortar o cabelo, pintar o cabelo, esse tipo de coisa. Até que finalmente, depois de uns segundozinhos, ela revela a verdadeira intenção dela desde o início do vídeo, que era assumir algo que ela sentia há muito tempo pra mãe. Algo que por muito tempo foi impregnado na sociedade, muitas vezes como erro, muitas vezes como espírito amaldiçoado, ou somente muitas vezes as pessoas defendem esse assunto com garras e dentes, o que não deveria ser dessa forma. A filha então finalmente fala o que sentia sobre
sobre mulheres que gostava e a mãe entendeu e agiu da maneira adequada. A mãe disse com amor aos olhos da filha que chorava ao falar de um assunto tão delicado. Ela fala abertamente que continuaria amando a filha independente do que ela sentia por outras pessoas ou por outro gênero, que não se resumia somente em discordo ou não concordo. Ela continuaria amando a filha e apoiaria, porém ela deixa bem claro que biblicamente não é o correto. O problema é que só por ouvirem a frase biblicamente não é o correto já faz muita gente começar a enxergar a palavra do Senhor com um olhar de repúdio, de raiva ou achar que é preconceito. As pessoas pensam que o tabu está impregnado somente à homossexualidade, mas não é bem assim. Uma pessoa sentir atração por outro gênero desde pequeno não é um pecado, mas o ato que a homossexualidade o faz praticar é sim um pecado, assim como todos os outros são pecados do mesmo nível. Não existe pecado maior ou menor. O único declarado abominável é a blasfêmia contra o Espírito Santo, mas você não precisa pensar nisso agora. As pessoas falam, ou você apoia ou não apoia. Isso de falar que vou amar o meu filho, mas ele precisa ser curado, é um tipo de preconceito. Sabe, pensar que isso é um tipo de preconceito é o problema. Tá entendendo? Era um tipo de defesa absurda contra esse pecado que se você simplesmente afirmar que ele é um pecado, já te agarram com garras e dentes. O problema é que, de fato, a falta de amor de muita gente que se dizia igreja fez com que esse pecado se tornasse um tabu absurdo e sofresse uma discriminação tremenda, quando na verdade deveriam se perceber e notar que é somente mais um pecado. São pecados e pecados precisam ser tratados para que possam ser curados e não mais praticados. Entenda, praticado. Assim como meu irmão Leon acabou de dizer, prática. A prática, sim. O ato, sim, é pecado. O que a menina faz após sentir o que ela tá sentindo é diferente do que somente ela sentir aquilo. A mãe daquela menina, em contrapartida, fala que biblicamente aquilo não é o correto. A mãe olha nos olhos da filha, que chorando de felicidade e agradecimento por saber que sua própria mãe não a repudiou, fala para ela, vamos tratar isso, porque Jesus não gosta disso. É um pecado assim como os outros. E a gente precisa tratar para que esse sentimento dentro de você não acumule, para que assim não gere os atos. Bom, complementando o que minha mana acabou de falar, apesar da homossexualidade ser pecado e de que esses desejos são puramente carnais, muitos confundem isso com ataques pessoais à pessoa. Isso deixa de ser apenas uma reflexão bíblica para um discurso de ódio, onde os que se dizem cristãos simplesmente não amam como Cristo. Vejamos a passagem da mulher adúltera, onde ao invés de Jesus simplesmente apedrejar essa mulher, como os fariseus fariam, ele resolve amar, ressoando a famosa frase, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Veja que ele também não isenta a mulher de seu pecado, mas ele diz, vá e não peques mais. O que nós queremos dizer com tudo isso é que mesmo que a homossexualidade seja pecado, não devemos desrespeitar os homossexuais ou apedrejá-los mundo afora, mas como cristãos genuínos, nosso dever é ensinar conforme as escrituras, e não deixar eles ser empático com eles. É isso. Se vocês quiserem um vídeo mais aprofundado sobre o assunto, deixe aqui nos comentários, eu vou ler e responder cada um. A paz de Cristo seja com todos vocês. Muito obrigado por ter assistido até aqui, e até a próxima.